Após uma pequena pausa de suspensão, vamos agora passar ao julgamento dos processos de pauta com pedido de sustentação oral. Haja vista que aqueles que não têm sustentação já foram julgados no primeiro momento da sessão. O primeiro deles, da relação, é o item 1 do roteiro, que traz apelação penal, apelação criminal, de número 19.15.48, dígito 50.2015.8.06, ponto sequência de 3 zeros, 1, em que é apelante o Ministério Público, assistente à Cooperativa dos Urologistas do Ceará, Copeuro, apelado Hansen, Pacelli, Almeida, Diniz, de Siqueira, sob relatoria do eminente desembargador Francisco Carneiro Lima e revisão da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Para fazer a sustentação oral, no caso do apelado, o doutor Eduardo Quezado, com subestabelecimento às folhas 3.776 dos autos. Sou informado pela Secretaria dos Trabalhos que não se encontra presente, mas, como fazemos habitualmente, chamo Sua Excelência, o doutor Eduardo Quezado, para que, se presente estiver virtualmente, acuse o seu comparecimento ou um outro causídico que tenha sido regularmente constituído para apresentar sustentação oral. Favor acusar a presença. Não havendo manifestação, fica prejudicada a sustentação oral neste processo e será julgado na sequência dos trabalhos. O seguinte seria o item 57 do roteiro, mas fora adiado, né? O item 57, de relatoria do desembargador Carneiro, acho que até já anunciado por nós, né? Isso. Já devidamente adiado com o advogado ciente do adiamento, presente que estava aqui fisicamente, né? Na sequência, chegamos ao 62. Item 62 do roteiro, o qual traz um recurso em sentido estrito, onde é recorrente o Ministério Público, recorrida Maria do Socorro Santana Mendonça e outros. Patrocinando a defesa, o doutor João Vitor Duarte Moreira. Encontra-se presente? Sim, fisicamente, né? Muito bem. Então, temos... O senhor patrocina a defesa de todos os recorridos ou só de algum deles? Não, excelências, Márcio Aparecido Bandeira e Vitor Bandeira. 2, né? Perfeito. Nesse caso. Vitor Bandeira e Márcio Aparecido Bandeira. Muito bem, já identificamos o processo, né? Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Francisco Carneiro Lima, para a leitura do relatório. Excelência, eu gostaria que fosse indagado ao Ministério Público, à Defesa, se eles abrem mão da leitura do relatório. Pois não. Alguma objeção quanto à dispensa da leitura do relatório? Pela defesa, sem objeção, excelência. Ok. Devolvo a palavra ao relator. Lembrando que o recorrente aqui é o Ministério Público, né? Sendo assim, de pronto, concedo a palavra à Sua Excelência, aqui presente fisicamente na sala de sessões,
o doutor advogado João Vitor Duarte Moreira para apresentar suas... Ah, não, aqui no caso é o recorrente ao Ministério Público, é É, a doutora Salomé. Perdão, doutor Vitor, fala isso. já. É a força do ato, né? Então, com a É, palavra, retificando, Sua Excelência, a doutora Procuradora de Justiça, Salomé de Oliveira Nogueira, para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. ok. No caso, trata-se os autos de insurgência recursal, né, apresentada pelo Ministério Público, no que se refere à necessidade, entendimento nosso, de reforma da decisão proferida pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Estado do Ceará, que rejeitou a denúncia contra Maria do Socorro Santana Mendonça e outros. Em relação ao delito capitulado no artigo 2º da Lei 12.850, crime de organização criminosa, com fundamento no artigo 395, item 3 do Código de Processo Penal. Analisando a decisão recorrida, verifica-se que o juízo de primeiro grau entendeu, da análise do conjunto probatório carreado aos autos, que não se vislumbrou a presença de justa causa para o prosseguimento da ação, pois, segundo seu juízo, não há elementos mínimos que caracterizem o crime tipificado no artigo 2º da Lei 12.850/2013, isso a critério do juízo de piso. Entretanto, extrai-se dos autos que merece prosperar a pretensão do Ministério Público. Por quê? Porque o crime de organização criminosa está devidamente configurado nos autos internos. Destaque-se primeiramente que o colegiado de magistrados haviam recebido a denúncia, conforme folhas 1390/1391, bem como ratificado também o seu recebimento as folhas 1802/1804, para posteriormente rejeitá-la, folhas 2229 e 2366. Desta forma, verifica-se que se encontrava encerrada a sua competência funcional para recebimento da análise do recebimento da denúncia, tendo em vista que não dispõe de competência funcional para revisar suas próprias decisões ou de julgador da mesma instância, pois operada a preclusão pro judicato, nos termos do artigo 505 do CPC, /2015, cuja aplicação é supletiva ao processo penal por força do artigo 3º do CPP, Código de Processo Penal. Desse modo, entende o Ministério Público que, ao reformar a decisão prolatada por magistrado do mesmo grau de jurisdição, rejeitando denúncia previamente recebida e, inclusive, ratificada, afastada as possibilidades de absolvição sumária, o colegiado de magistrado excedeu seus limites de competência e violou os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo, de modo que, ainda que se vislumbrasse eventual equívoco, este somente poderia ser revisto e sanado pelo órgão superior. Quanto ao aspecto da inépcia da inicial, entende-se que, no caso em questão, mesmo tratando-se de crime que conta com diversos denunciados, um total aí de 26, e pela ampla investigação levada a cabo pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, né? O GAESF, demonstrou-se indício de que os denunciados compunham um grupo estruturado, com divisão de tarefas, visando obter vantagem financeira, destacando-se que todas as condutas foram devidamente individualizadas e demonstrado na denúncia os indícios suficientes de autoria do crime, de organização criminosa previsto no artigo 2º da Lei 12.850. De acordo com a referida lei, para a caracterização de organização criminosa, deve estar configurada
a estruturação comprovada de 4 ou mais pessoas de forma organizada e estratégica, com a finalidade de obtenção de vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. Como amplamente demonstrado pelo Ministério Público nas suas razões recursais, resta claro que existem, sim, indícios suficientes sobre a autoria delitiva e materialidade do crime de organização criminosa, sendo mais que suficiente para o recebimento da denúncia, como de fato foi recebida e, mais uma vez, eu insisto, ratificada. Sendo assim, o Ministério Público de segunda instância requer que seja dado conhecimento e provimento ao recurso ministerial interposto, ratificando integralmente o parecer acostado às folhas 2502/2507. É a minha manifestação. Pois não. Concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado João Vitor Duarte Moreira, aqui presente, para apresentar suas razões em sustentação oral, pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras que compõem esta egrégia primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em nome de quem saldo os demais serventuários da Justiça, meu querido amigo e colega advogado, tive o prazer de encontrar na sessão, Luciano Alves Daniel, em nome de quem saldo os demais colegas advogados aqui presentes. Excelências, a decisão que ora se requer a manutenção, ela é absolutamente clara e objetiva. Qual é a discussão posta nos autos para que sejamos didáticos e objetivos? O juízo recebe a denúncia, cita os réus para que apresentem respostas, os réus apresentam as respostas à acusação e, em seguida, é ratificado o recebimento da denúncia. O juiz, antes que iniciasse a instrução, antes que se desse início a qualquer ato de colheita de prova, verifica, desembargador Mário Parente, que não há a hipótese de organização criminosa naqueles autos e rejeita a denúncia somente com base nesta hipótese. Não houve, portanto, absolvição quanto aos demais crimes e o próprio juiz conseguindo na decisão que, fulminando a competência da vara de organizações criminosas, o juízo, a qual, que seria o juízo do interior do Estado, poderia naturalmente conhecer de uma associação criminosa. Essa é a discussão dos autos. O que é que o Ministério Público indica em questão preliminar no recurso que está sendo julgado nessa oportunidade? Uma suposta preclusão prejudicado. Essa preclusão, desembargador Carneiro, ela não existe. A lógica que o Ministério Público quer entender e quer fazer prevalecer, conforme sustentação oral há pouco da doutora Salomé, seria de que o juízo da vara de organizações criminosas atuou como juízo revisor. Não é o caso. A decisão é da própria vara de organizações criminosas. O Código de Processo Penal, como nós todos aqui conhecemos, privilegia lá no artigo 383 a hipótese da emendatio libelli. O juiz, na sentença, sem modificar a descrição fática, ele pode atribuir nova tipificação penal. É o que se trata no caso. A questão aqui, ela é específica porque, como a vara de organizações criminosas de Fortaleza tem jurisdição sobre todo o estado do Ceará, no momento em que o juiz reconhece, desembargadora Silvia, que não há organização criminosa, naturalmente o feito vai mudar de vara, vai mudar de unidade judiciária, considerando a competência fixada por lei. Esse é o único detalhe. Se assim não fosse, o juízo o faria e talvez não estivéssemos diante desse recurso. Então, aqui é uma questão meramente de decisão quanto à competência. Então, não há preclusão, exatamente porque o Código autoriza que, a qualquer momento, inclusive na sentença, o juiz pode mudar a descrição, a capitulação jurídica do fato, sem modificar, no entanto, o fato criminoso, que seria uma hipótese de aditamento da denúncia. Em suma, essa é a discussão e não há, portanto, preclusão quanto à matéria. O juízo, inclusive, foi ponderado porque o fez antes de iniciar a colheita da prova, até evitando que, no futuro, se questionasse acerca da competência no processo. Esse foi o momento feito, portanto, a preliminar, entende a defesa, deve ser rejeitada, não havendo preclusão, está na matéria perfeitamente possível de discussão. O réu, excelências, ele não se defende da capitulação jurídica. Isso é uma lição basilar de processo penal. O réu se defende do fato. Qual é o fato imputado? E foi essa a lógica que o juízo adotou. E aí, passando ao mérito do recurso, o juízo foi categórico em indicar que, no delito de organizações criminosas,
nós precisamos que haja uma divisão hierárquica de funções. E aí o que é que o juízo reconhece? Ele diz, olha, os líderes apontados não têm nenhum vínculo com a maior parte dos acusados, os 26 acusados. Como é que eles exercem essa liderança? Como é que essa organização criminosa se mantém se não existe contato, não existe o viés subjetivo, a unidade de desígnios entre essas pessoas que compõem a suposta organização desembargadora Líria? Então, não há como se sustentar nesse caso, e o juiz foi didático nesse ponto, a vara de organizações criminosas, uma organização nesse caso. As pessoas não se conhecem, as pessoas não têm contato, o Ministério Público não aponta nenhum elemento. Aqui é aquele famoso caso que a gente tem só as descrições dos núcleos, né? Ficou muito famoso aí nos últimos anos no judiciário brasileiro. Se taxa um núcleo social, um núcleo político, um núcleo empresarial, e a partir disso se imputa uma organização criminosa, ali meio que a fórceps, com perdão da palavra, mas de maneira muito forçada, sem que existam os elementos presentes. E o juízo, portanto, foi muito didático, categórico em reconhecer, e reconhecer em um momento precoce, ainda ali na fase de contraditório prévio à instrução penal. Eu vou ler aqui, e é um trecho muito curto da decisão, que diz o seguinte: o juízo da vara, ao rejeitar a denúncia por organização, diz, na mesma toada, Vitor e seu genitor Márcio, que são os meus clientes, e o seu tio Sérgio, também apontados como líderes, sequer têm apontado aos específicos de liderança, para além de suas ligações com a empresa que figure como principal beneficiário do esquema. Ou seja, o que eu acabei de dizer, os líderes não têm qualquer link com o fato. Não tem, desembargador Mário Parente, a ordem, não há uma obediência entre essas pessoas, portanto, não se sustenta a decisão. Como disse, a questão é muito sucinta, muito objetiva. No entender da defesa, o juízo pode, sim, inclusive o pode até a fase de prolação de sentença, os fatos permanecem os mesmos, não houve absolvição, não houve rejeição quanto a nenhum fato, a denúncia permanece íntegra, e mais que isso, o recurso no mérito, ele se mostra genérico, pois o Ministério Público só cuida em repetir a denúncia. O único trecho do recurso ministerial que há, de fato, uma discussão quanto à decisão é essa preliminar da suposta preclusão prejudicado. No mérito, o recurso é uma mera reprodução da denúncia, de forma que não deve ser conhecido nessa parte. O Código de Processo Penal, hoje, lá no artigo 315, parágrafo 2º, é claro, e é ali trazendo do CPC essa lógica, que, de fato, você tem que fazer uma impugnação específica e não meramente uma reprodução das peças que já constam nos autos. Por todas essas razões, excelências, se requer que o recurso em sentido distrito, movido pelo Ministério Público, interposto pelo Ministério Público, seja integralmente rejeitada por esta Câmara, mantendo-se integralmente a decisão de primeira instância, que foi deveras acertada. A defesa agradece, senhor presidente, a oportunidade da sustentação oral. É sempre uma honra estar aqui nessa turma, e é essa a manifestação. Pois não, agradecemos igualmente. Conceda a palavra, retornando ao eminente relator. Excelência, eu gostaria que fosse pegado as partes e se contendo com a leitura do projeto de emenda. Alguma objeção? Nenhuma, excelência. Nenhuma, excelência. Pois não. Então, o desembargador Carneiro, com a palavra para a leitura da proposta de ementa. Obrigado. Penal, processual penal, recurso em sentido estrito, insurgência ministerial, contra a rejeição da denúncia quanto ao crime de organização criminosa. A ausência de justa causa, rejeição adequadamente justificada, recurso improvido. 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão do juiz de direito da Vara de Delitos e Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, que rejeitou a denúncia em relação ao delito capitulado no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, com fundamento no artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. 2. Com efeito, sabe-se que os requisitos legais para a subsistência da denúncia encontram-se nos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, sendo que, dentre eles, incluem-se as condições da ação, tais como a possibilidade jurídica do pedido, interesse processual e legitimidade ad causa, além dos pressupostos da ação penal e da justa causa. 3. Na verdade, vê-se que os denunciados, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, não possuem funções definidas dentro de uma estrutura organizacional, assim como não restou evidenciada a finalidade específica na prática de infrações graves, na medida em que os envolvidos supostamente atuavam para assegurar os próprios interesses pessoais, razão pela qual não prospera o pleito recursal para definir os recorridos como uma organização criminosa. 4. Constata-se que os elementos informativos correlacionados são frágeis a indicarem,
com um juízo mínimo de probabilidade, as autorias delitivas acerca da organização da organização criminosa supostamente formada pelos recorridos, demonstrando assim a insuficiência de lastro probatório. 5. Recurso conhecido e desprovido. É o meu voto, excelência. Colho o voto da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Eu também acompanho o voto do eminente relator, ratificando, assim, o voto provisório já exarado. E, na sequência, proclamo o resultado por unanimidade. A primeira Câmara Criminal conheceu do recurso para dá-lo por improvido nos termos do voto do eminente relator. Próximo processo refere-se ao do item 10 do roteiro, que traz a apelação criminal 218218, dígito 52.2020.8.06, sequência de 3 zeros, 1. Eu sou informado de que o advogado que faria a sustentação oral não está presente, o doutor Renan Veras Parente. Como fazemos habitualmente para fins de... perdão, não é que não está ausente, não está presente, pediu desistência no chat. Ok. Então, fica prejudicada esta sustentação oral, em razão da desistência do causídico, doutor Renan Veras Parente. Bom, o próximo e último, né, em sede de sustentação oral, é o do item 73 do roteiro. Item 73 traz a apelação de número 20.0010, dígito 37.2022.8.06.0296, em que é apelante o Ministério Público do Estado do Ceará, apelado Cláudio Lima da Silva, sendo relatora a eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega e de minha revisão. Patrocinando a defesa para fazer sustentação oral, o doutor Alessio Farias, presente fisicamente também, na sala de sessões. Concedo a palavra à eminente relatora. Presidente, boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar se as partes abrem mão da leitura do relatório. Pois não. A defesa e o Ministério Público dispensam a oitiva do relatório? Sim, sem objeção, excelência. Sendo assim, de pronto, já concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado Alessio. Perfeito, é verdade, é do Ministério Público também, né? Então, ato falho mais uma vez. Então, concedo a palavra, sim, nesse momento, primeiramente, ao recorrente, apelante, ao Ministério Público, na pessoa da doutora Procuradora de Justiça, Sua Excelência, doutora Salomé de Oliveira Nogueira, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Conforme narrou a denúncia, no dia 2 de dezembro de 2021, nas proximidades da pracinha do conjunto Santa Cecília, o acusado, Cláudio Lima da Silva, abordou a vítima, que ainda tentou fugir. Entretanto, teve um problema na bicicleta e resolveu correr a pé, escondendo-se por trás de um veículo da marca Hilux, de cor branca, no entanto, sendo alcançado pelo agressor, que desferiu vários tiros contra o vitimado, para depois fugir tranquilamente, abandonando o cadáver na via pública. Depreende-se dos autos que, irresignado com a decisão, o Ministério Público interpõe
interpôs recurso de apelação, requerendo a realização de um novo julgamento. Nas suas razões, aduziu que a decisão do Tribunal do Júri foi contrária às provas dos autos, seja para acolher a tese de legítima defesa ou a concessão de clemência. Analisando a decisão recorrida, verifica-se que o recurso em questão deve ser provido, uma vez que extrai-se do caderno processual que, de fato, no caso concreto, não há como sustentar a viabilidade jurídica da decisão, mesmo popular, tendo em vista que esta se divorcia completamente da prova carreada aos autos. Primeiramente, não há nos autos elementos que comprovem a figura da tese de legítima defesa. Isso porque o relato das testemunhas de acusação é compatível com a dinâmica retratada pelas imagens, inclusive retiradas das câmeras de segurança do local. Ressalte também que um único disparo seria suficiente para fazer cessar toda forma de agressão que se tivesse ocorrido. Resta também demonstrado, fora de dúvida, que a vítima recebeu pelo menos um disparo já na posição final em que foi encontrada, de joelhos, agachada junto ao solo, ou seja, sem demonstrar qualquer possibilidade de reação. De acordo com as imagens, a vítima vem correndo em direção à praça do Conjunto Santa Cecília, fugindo do seu algoz, que está de bicicleta. No entanto, para escapar da morte, a vítima tenta se abrigar, como já dito, atrás de um veículo, momento em que o criminoso desembarca da bicicleta, aproxima-se da vítima, encurralando-o e desfere os disparos fatais. Comprovou-se também que a vítima não estava armada, de modo que resta, sem dúvida, que não estão presentes na espécie os requisitos configurados ou configuradores da legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, notadamente a injusta agressão ou iminente, a moderação dos meios, já que a vítima foi encontrada ajoelhada e vencida, atingida por 2 disparos de arma de fogo, que jamais poderiam guardar proporcionalidade com a eventual provocação verbal. Também a absolvição derivada de clemência, sem amparo na prova dos autos e sem o necessário coeficiente de proporcionalidade. A referida decisão absolutória, seja derivada do acolhimento da tese de legítima defesa, seja derivada da clemência, não encontra, assim, amparo na prova dos autos. Assim, ratifica inteiramente o parecer ministerial acostado às folhas 301/312. É a nossa manifestação, isso. Pois não, concedo a palavra ao doutor Alessio Farias Gomes Badalamente para apresentar suas razões em sustentação oral por igual tempo. Boa tarde. Aos meus cumprimentos à desembargadora, doutora relatora Silvia Soares de Sá Nóbrega, ao desembargador presidente Mário Parente Teófilo Neto, à desembargadora Lígia Andrade Alencar Magalhães, aos desembargadores aqui presentes também, a doutora Lira Ramos de Oliveira, ao desembargador doutor Francisco Carneiro Lima, aos meus cumprimentos também para um membro do Ministério Público, doutora Raimunda Salomé de Oliveira Nogueira, aos colegas advogados aqui presentes, em especial ao doutor Teodorico Menezes, que está comigo nessa defesa, nesse processo desde o momento do júri. Bom, inicio aqui a sustentação oral retratando o que foi alegado pelo Ministério Público. De fato, eles alegam que não há provas suficientes nos autos para que os jurados possam fundamentar a sua decisão da absolvição, seja na legítima defesa putativa, que na verdade o que foi defendido no júri foi legítima defesa putativa, e também a questão da clemência. Bom,
No dia do júri, foram ouvidos testemunhas de defesa, onde havia o Francisco Wesley Lima Rodrigues, que foi ouvido, que, como testemunha, é sim considerado uma prova, assim como a senhora Ana Carolina Alves Souza, que também foi testemunha no dia do júri, que também é considerado uma prova. De fato, antes de adentrar no depoimento dessas testemunhas, é importante ressaltar que existia, sim, um vídeo, aliás, existe um vídeo narrando, mostrando o fato na hora da consumação dessa referida acusação. Ocorre que o vídeo, ele, além de ter uma distância onde não pode-se observar uma qualidade boa para entender a dinâmica anteriormente e do que foi falado, se havia algum diálogo entre tanto o acusado quanto a vítima, não exprime a verdade de toda a situação fática que levou a chegar a essa situação. Por isso, então, que existiram dentro dos autos do processo, inclusive no júri, testemunhas que puderam demonstrar todas as circunstâncias que levaram a essa fatalidade, onde um rapaz de 18 anos, que foi, no caso, o acusado, o senhor Cláudio, não teve outra alternativa a não ser cometer esse ato. Como a testemunha, no caso, a Milena Moraes da Silva Santos, que era namorada do acusado na época dos fatos, relatou em audiência que ele ele sofria ameaça desde os seus 16 anos pela vítima. A vítima fazia parte de facção criminosa, morava em um bairro diferente do senhor Cláudio. Ele vendia roupas junto com a testemunha Milena Moraes da Silva Santos, onde ela colocou todos os fatos com riqueza de detalhes, como era a questão da venda de suas roupas, aonde era anunciado por redes sociais, aonde, no caso, além do anúncio pelas redes sociais, era o senhor Cláudio que fazia as entregas dessas roupas, aonde ele ia até o bairro desse rapaz, da vítima, e por conta dele ir até o bairro e a vítima não aceitar que era um bairro de uma facção diferente, apesar do acusado não fazer parte de facção, mas por morar em um bairro diferente, a vítima não deixava, fazia ameaças por ele entrar naquele bairro. Então, desde os seus 16 anos, ele sofria ameaça pela vítima. Passou um tempo onde ele não sofreu mais ameaça porque a vítima veio a ser preso, onde encontra-se também os antecedentes criminais da vítima dentro dos autos do processo. No ano em que a vítima saiu do sistema penitenciário, ele voltou a cometer as ameaças. De que modo? As testemunhas que eu relatei no início, que é o senhor Francisco Wesley Lima Rodrigues, que era vizinho do acusado, retratou que no dia do ocorrido, a vítima foi até a casa do Cláudio, que aqui é o réu, e chamou ele, ameaçando ele pela vida, falando que vai acertar as contas, como também, nesse mesmo momento, dentro da casa da vítima, havia os seus familiares, a sua avó já idosa e o seu primo, que é menor de idade. A vítima, de fato, tinha uma arma de fogo, que ele só adquiriu por conta das ameaças que sofria. Nesse dia, ocorreu essa ameaça novamente, onde foi considerado estopim pela vítima, porque foi considerado estopim pelo acusado, porque a vítima, que é o senhor Pedro Henrique, ele falou para o senhor Cláudio que iria voltar naquele momento, dando a entender que levaria algo com ele, seja uma arma, uma faca, algo do gênero, e saiu. Então, pro próprio, no caso, a testemunha Francisco Wesley Lima Rodrigues, ele relata isso no júri. É uma testemunha, é uma prova que relatou esse fato, essa circunstância. A testemunha Ana Carolina Alves Souza também relata que outros dias a vítima passava na casa do Cláudio fazendo ameaças. A testemunha Marcelina Rodrigues dos Santos relatou que já viu a vítima armado, mostrando a arma para os seus primos e o Cláudio na rua, que todos saíram correndo com receio de algum tipo de ataque da vítima.
Então, houve essas testemunhas que trouxeram esses fatos, essas circunstâncias, para que as vossas excelências aqui entendam por que o senhor Cláudio chegou a esse ato, né? Podem até questionar, mas por que o senhor Cláudio não foi até a delegacia, não relatou a situação? Ele mora em um bairro que é dominado por facção, e o outro bairro também é dominado por facção. Se ele fosse da delegacia, ele tinha receio de represália pela facção, porque o problema dele era com uma pessoa que era envolvida com facção, e que se essa pessoa fosse investigada com base na denúncia dele, a facção toda iria em cima dele e de sua família. Então, exclusivamente esse fato que fez ele não ir à delegacia. Ele também não contou para sua mãe na época, quando tinha 16, 17, até seus 18 anos, por conta também que a sua mãe tem problemas de saúde e ela chegou até a desmaiar no dia do júri. Ela realmente é uma pessoa que fica muito, muito nervosa em situações como essa. Então, ele quis poupar e, infelizmente, pegou essa arma de fogo. Quando ele foi até ao encontro com o senhor Pedro Henrique, porque a vítima disse que iria voltar para sua casa, e seu objetivo foi somente, exclusivamente, intimidar com a arma para que ele não voltasse, foi quando, então, que segundo as palavras do próprio acusado no dia do júri, ao tentar intimidar a vítima, ele não quis aceitar a chegada do seu Cláudio e começou a correr. O seu Cláudio correu junto porque queria falar para ele não voltar para casa. No momento que eles chegam, então, no automóvel, em que a vítima se abaixa e o acusado, no vídeo tem o acusado vindo de frente para a vítima e a vítima abaixada se levanta com tudo, é quando o acusado, então, tem um reflexo de pegar a arma e atirar por receio de, naquele momento, ele se levantou para um ataque. O segundo disparo foi na emoção, no sentido de sair correndo e não ter represália quando virasse de costas. Então, essa foi a situação da legítima defesa putativa, onde a defesa entende que pode se enquadrar, levando em consideração a análise do momento em que ele havia sofrido ameaça no dia do fato até o ocorrido. Em relação aos jurados na clemência, foi também debatido no júri essa situação. Eu trago até as palavras do saudoso jurista Roberto Lira, em que suas palavras ensinam o seguinte: o júri decide por sua livre e natural convicção. Não é o jurado obrigado, como juiz, a decidir pelas provas do processo contra os impulsos da consciência. O júri não está adstrito ao alegado e provado nos autos, nem à estreiteza dos textos. E não seria o júri se deixasse de sentir o conjunto das realidades individuais e sociais. Aqui estamos falando de um jovem de 18 anos, onde não se viu com alternativas a não ser ir até a vítima para intimidar com uma arma de fogo. Infelizmente, chegou a esse fato aonde ocorreu esta fatalidade, que não era objetivo da vítima, do acusado, em que o acusado, seu Cláudio, ele não, de fato, não é uma pessoa criminosa, não tem antecedentes criminais, havia acabado de completar 18 anos, já estava trabalhando, não se trata de um assassino ou faccionado, mas sim uma pessoa que queria apenas ir e vir nos bairros para vender seu produto, que são suas roupas, com sua namorada, e que começou, então, todo esse fato dessas ameaças. Então, é importante que o jurado, entender que os jurados, eles podem sim dessa clemência, é até um princípio referente a essa situação, que se trata da soberania do veredito dos jurados, né? Onde eles podem utilizar de várias convicções para dar aquela decisão. Sim, existe o vídeo dentro dos autos do processo, onde mostra o fato, mas também existe todas as circunstâncias que, com certeza, os jurados levaram em consideração e que, pela lei e constitucionalmente falando, é algo que eles podem fazer, que é prolatar essa absolvição com base, então, nessa clemência. Então,
Dito isso, a defesa requer que seja improvido o recurso do Ministério Público, levando em consideração tudo que foi elencado aqui pela defesa, e que permaneça a decisão dos jurados no dia do júri. A defesa agradece. Devolvo a palavra à desembargadora Silvia, relatora. Obrigada, presidente. Eu gostaria de indagar se poderia ler somente a proposta de emenda. Está objetiva, pequena, curta, mas já foi objeto de apreciação? Alguma objeção? Sem objeção, excelência. Pois não. Com a palavra a relatora para a leitura da proposta de emenda. Emenda penal, processual penal, apelação criminal, homicídio qualificado, recurso ministerial, anulação do julgamento do tribunal do júri, decisão contrária à prova dos autos, não ocorrência, contexto probatório apto a corroborar a tese defensiva, sustentada em plenário, absolvição mantida, recurso conhecido e improvido. 1. O Ministério Público requer a realização de novo julgamento, sob fundamento de que a decisão do tribunal do júri fora contrária às provas dos autos, seja por acolher a tese de legítima defesa ou a concessão de clemência. 2. Convém recordar que o juízo absolutório dos jurados não possui caráter absoluto, podendo ser revisto quando observado que o resultado do julgamento não encontra amparo mínimo no acervo probatório constante nos autos, sem que a reapreciação importe em ofensa à soberania dos vereditos, inclusive nos casos em que a defesa suscita a absolvição por legítima defesa e clemência. 3. Embora seja possível a interposição de recurso na hipótese dos autos e a consequente anulação do tribunal do júri, o certo é que cumpre a acusação demonstrar que o veredito popular foi manifestamente contrário ao lastro probatório reunido no processo, o que não aparenta ser o caso em apreço. 4. Para se anular uma decisão deste jaez, não basta a mera argumentação de que o julgamento não respeitou a prova produzida nos autos, até mesmo porque tal análise se dá em razão do princípio da íntima convicção dos jurados. Deste modo, faz-se mister demonstrar a alegada contrariedade manifesta, explícita e inegável entre a decisão objeto da impugnação e a prova dos autos. 5. Ao ser ouvido em sede judicial, o apelante informou que recebeu ameaças de morte por parte da vítima, a qual teria ido até sua residência no dia dos fatos, afirmando que, daquele dia, não passaria. Entre aspas. Após a saída da vítima, foi ao seu encontro armado e, após a vítima fazer menção a estar armado, teria atirado na mesma. 6. Testemunhas ouvidas em juízo informaram sobre as ameaças recebidas pelo réu em sua residência, as quais teriam sido proferidas pela vítima. 7. Resta imperioso consignar que o Conselho de Sentença julga por íntima convicção, optando por uma das versões apresentadas e corroborada pelo acervo probatório, como se faz necessário. Em outras palavras, aos jurados é dada a possibilidade de escolher uma das versões apresentadas acerca dos fatos, aquela que mais lhe convenceu, aquela que mais se mostrou real, sem necessidade de fundamentar sua decisão, sendo essa soberana, quando encontra alicerce no acervo probatório, o que ocorreu neste processo. Recurso conhecido e improvido. Eu já havia prolatado o voto provisório, acompanhando o entendimento da relatora, que retrata a jurisprudência da nossa Câmara, né, em casos semelhantes, e o qual ratifico neste momento, né, sobretudo exaltando aqui o princípio da soberania, né, do veredito do júri. Como vota a desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Acompanho integralmente o voto da relatora. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu e julgou improvido o apelo. Não há mais pedidos de sustentação oral, mas devemos proclamar o resultado referente a 2 processos em que haveria sustentação oral, mas o advogado não compareceu e o outro foi pedido a dispensa pelo chat. Então, o primeiro deles está no item 1 do roteiro.
consta no item 1 do roteiro, o qual traz a apelação criminal 19.15.48, dígito 50.2015.8.06, ponto sequência de 301. Apelação manejada pelo Ministério Público, tendo a defesa solicitada a sustentação oral na pessoa do doutor Eduardo Quezado. Parte apelada, a cooperativa dos... Aliás, perdão, o assistente de apelação, cooperativa dos urologistas do Ceará, COPEURO, né? Assistente de acusação. E a parte apelada, Diana Kelly Mendes Bezerra, né? A parte apelada. Muito bem. O veredito é por unanimidade, conhecido e improvido o apelo criminal em referência. Não houve a sustentação oral pela ausência do advogado. Foi chamado aqui, mas não se manifestou. E o outro, o seguinte, é o do item 10 do roteiro. Item 10 traz a apelação criminal 21.82.18, dígito 52.2020.8.06, ponto sequência 301, em que é apelante o Ministério Público, apelado Fábio Gabriel Celestino da Costa, sob minha relatoria e revisão da desembargadora Lígia. A sustentação oral solicitada pelo Dr. Renan Veras Parente, que pediu dispensa no chat, junto à Secretaria da Seção. Proclamo o resultado, a primeira Câmara Criminal, por unanimidade, conheceu da apelação e julgou-a improvida. Não há mais nenhum, né? Muito bem, não havendo mais nenhum feito a ser submetido a julgamento, eu pergunto à doutora Cíntia, peço que nos informe quantos processos efetivamente julgados nesta tarde. 124 processos julgados em 4 horas de sessão. Algum registro a fazer antes do término? Sem registros? Muito bem. Agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão.